Oi, gente. Boa noite. Ih, chegou. Ih, chegou. Opa, Tudo bom, Gia? tudo bom, Jean? Tudo tranquilo. Deixa eu só ver aqui. Tá meu direito? Tô. Mas meu fone não A tá pegando imagem que tá direito. um A pouquinho imagem que tá turva. um pouquinho turva. Agora tá melhor. Agora tá melhor. Deixa eu ver aqui só se eu. Pronto, agora acho que tá tudo ok. Tá ok. Então, Tô boa ouvindo noite. direito. Boa noite! Tudo bem? Tá tudo tranquilo, dona Conceição. Vamos começar nossos trabalhos, né? Não é isso? Então, gente, é um prazer Tá. imenso hoje estar com o Jean, que é uma pessoa maravilhosa. Não é? Olha só, olhos ótica, sempre Peraí, me deixa. salvando. Começou já a entrar aqui, ó. Gente, Peraí que tá minha salvação cortando. hoje foi a olhos óptica. Meu óculos quebrou, meu Deus do céu. Mas eu tô aqui. Foi correria, viu, para estar aqui hoje. Então, Imagina. gente, deixa eu apresentar o Jean, que é uma pessoa ilustre, né? É um cara espetacular. Primeiro dia que eu fui conversar com o Jean, eu achava que era 30 minutos. Terminamos, acho que acredito que foram 3 horas. Eu aprendi muito, porque eu realmente não sabia nada de administração, né? E esse cara é fantástico. É um bom administrador. Não é à toa que hoje ele vai dar uma aula, né? Porque Ah, que é isso. eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para ele. E deixa eu apresentar logo o Jean. Ele é administrador, pesquisador, é um consultor de campanhas, muito conhecido, né? De campanhas eleitorais, Isso. palestrante, torcedor e apaixonado pelo Botafogo. Errei. Não, aqui, ó. Trabalha com marketing inteligente. E esse é o Jean. Isso. Não é isso, Jean? Deixa eu só explicar. As pessoas às vezes me perguntam o que é o tal do marketing inteligente, né? Hum, Qual era essa questão? Por que marketing inteligente não é só marketing ou solução de marketing ou qualquer outra coisa que envolva o nome marketing? O marketing inteligente, pessoal, é onde você encontra tudo em um só lugar. Então, dentro de uma mesma casa, você encontra uma produtora, uma consultoria e uma produtora onde vai fazer toda a produção do seu material. É uma coisa que a gente trabalha bastante lá fora, mas aqui em Maceió é um pouco separado. Então, você vai fazer um material, você vai, para um lado, fazer uma coisa, aí você tem que achar outra pessoa para fazer outra. Não, a gente tenta trazer tudo para o mesmo lugar, né? a Então, a gente tem praticidade, né, Jean? praticidade, né? E é rápido e aí fica tudo sobre o mesmo controle. O controle criativo, ele fica tudo em um só lugar, facilitando assim a comunicação, né? Então, assim, você não vai precisar trabalhar de um jeito, de uma forma, aí o outro fornecedor trabalha de outra forma. Não, tá tudo na mesma casa, então tudo se resolve e a agilidade é um pouco maior, né? Principalmente né, quando a gente trabalha com campanhas eleitorais, que tem que ser muito rápido, né, as coisas, porque como a gente tem um prazo muito curto, a campanha eleitoral ela demanda uma eficiência um pouco maior, né? Então, aconteceu as coisas hoje, amanhã já tem que estar pronto. Não é como uma empresa que ainda pode protelar um pouquinho, pode demorar um dia, dois, né, para tentar facilitar, mas em campanha eleitoral realmente a gente não consegue fazer isso. Não dá para Beleza? esperar, né? Bem interessante. O Jean, tem uma pergunta aqui que é bem interessante, né? Ela fala assim, estão perguntando aqui qual a diferença entre comunicação e marketing. Muita gente confunde comunicação com marketing, marketing comunicação. O marketing ele tem uma vida própria, ele tem outros conceitos, né?
a gente pode falar aqui dos 4 P's de marketing, né? Que é a praça, público, preço e promoção. Então, o marketing ele é um conjunto de ferramentas. Dentro dessas ferramentas, existe a questão da comunicação. A comunicação em si é a comunicação entre 2 pessoas, 3 pessoas ou grupo, onde não tem, a finalidade é realmente passar uma informação. A partir do momento que essa informação passa a ter uma conotação comercial, você quer vender alguma coisa, ela se torna uma ferramenta do marketing. Há uma grande diferença em relação a isso. Uma coisa como a gente conversou, né? Então, quando a gente conversa entre as pessoas, entre grupos de pessoas, a gente está fazendo comunicação. Seja ela verbalizada ou não. Tem essa questão agora, principalmente em relação a esse período de pandemia, né? A gente pode ver a explosão aí da comunicação não verbalizada. A comunicação ela pode funcionar a gente vê muito hoje nas lives a questão da Libras, por exemplo, né? Então não é uma comunicação verbalizada, é uma comunicação gestual. Mas não deixa de ser uma comunicação, é uma linguagem. É a mesma coisa da linguagem com imagens. As pessoas tendem a pensar, Conceição, que o discurso é só o que a gente fala um para o outro. Né? A questão do discurso é só o que a gente fala para o outro. Mas se a gente botar um banner, por exemplo, a gente não está falando, mas a gente está se comunicando. Então está a sua imagem agregada a uma imagem, por exemplo. Agora, a importância disso vai depender muito da comunicação que você quer passar. Se você quer passar uma comunicação para a venda de um produto ou serviço, e eu estou dizendo, e quando eu falo aqui em venda de produto e serviço, pode ser qualquer coisa, né? A gente vai dentro da pauta aqui, a gente vai abordar outros temas, mas veja como as pessoas pensam que tudo que se vende é a questão do produto, né? Então eu tenho um produto, eu tenho um boné, e eu preciso vender esse boné. Eu preciso fazer uma comunicação para esse boné, para eu vender esse boné. Beleza, tranquilo. É um dos caminhos, né? É um dos caminhos. Mas tem outras coisas que você pode abordar que se refere a isso, né? Então, não é só... A comunicação ela tem um propósito de informar. Já o marketing não. O marketing é vender. Né? Às vezes a gente vê assim... Pode falar. Temos muitas formas de nos comunicar, não é, Jean? Inclusive, muitas vezes a gente não precisa nem falar. Até o nosso olhar, o nosso corpo também fala como a gente se comunica. Isso. É muito interessante. É bem interessante. Tem. E assim, tudo tem uma visão e um porquê, né? Então, assim, quando a gente faz comunicação, a gente tem que prestar muita atenção em alguns detalhes. Né? Então, a comunicação ela requer um pouco mais. Para marketing, ela precisa de um detalhe maior. Na comunicação normal, ela não precisa ser tão bem estudada ou tão bem colocada. Ela precisa passar só uma informação. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui do que é uma comunicação e como a gente pode usar isso no marketing. Volto a dizer, a gente vai vender o boné. Né? Aí eu digo, eu quero vender o meu boné. Beleza. Então, eu vou passar todo mundo a comunicar a informação que eu estou vendendo um boné. Certo? Mas no marketing não funciona assim. Eu preciso vender esse boné, mas eu tenho um nicho. Eu tenho um grupo de pessoas de interesse. Então já não é mais tem que ser uma comunicação direcionada. Então eu vou chegar para o pessoal que é torcedor do Botafogo e vou vender meu boné com muito maior facilidade do que se eu fosse vender para outra torcida. Então, assim, se você faz uma comunicação, se você cria uma informação, a senhora que trabalha com a TV Jornal Maceió, tem um veículo de comunicação. Muitas vezes a senhora bota a comunicação dentro das suas redes, da sua plataforma, no sentido de deixar as pessoas cientes de determinada informação, mas isso nada agregado a essa comunicação, né? Então, essa é uma grande diferença em as pessoas fazer comunicação e fazer marketing. Né? Fazer marketing tem que ter planejamento. O marketing tem que ter um direcionamento. Né? Essa meninada nova da área digital,
o pessoal aí que usa muito as redes sociais para essa questão de venda, eles falam muito, principalmente esses consultores que estão entrando no mercado, que eu acho fantástico, né? Mas eles falam muito de qual é o seu público, né? Qual o público você quer atingir? Falta só um detalhe nisso. E o seu produto, você conhece, né? Você conhece o que você quer vender? Se você quiser vender a sua imagem, como é que você vai vender? Como é que você vai se colocar diante do mercado? Eu não estou falando mais de produto, estou falando da questão do serviço. Os blogueiros, né? Os blogueiros hoje que vivem de sua imagem. Eles têm que ter conteúdo, mas tem que ter um roteiro por trás, tem que ter um jogo de cena. Algo eles têm que ter atenção. Algo que chame atenção. Para vender a sua... Mas dentro algo que eu acredito, por exemplo, né, o pessoal que trabalha muito com blog, essas coisas, que você tem que fazer algo que chame atenção, mas que por trás também tenha um conteúdo. Isso. Eu vejo dessa Exatamente. forma. Porque não fica interessante só brincadeira e sem um conteúdo interessante por trás, Exato. né? Então, assim, você trabalha com a comunicação, então a comunicação não tem essa responsabilidade. Já o marketing tem. Então você tem que criar roteiros, você tem que criar estratégias, você tem que estudar o seu produto, o que você quer vender do seu produto e procurar o público que vai consumir esse produto. Então, veja só essa colocação. A questão da diferença entre comunicação e marketing. Comunicação a gente faz no nosso dia a dia, mas dentro do marketing tem que ter um planejamento, tem que ter estratégia, tem que ter colocação, né? Tem que ter algo que realmente possa vender, né? E aqui a gente não pode romantizar o marketing como uma ferramenta vamos dizer, como um coach da vida, de espiritualidade. Não, é vender. Né? No caso, para você vender o seu produto, por mais que você seja um bom orador de vendas, certo, né? Mas, assim, é interessante como você vai. Uma coisa que a gente tem, eu acredito que muita gente tem dúvida. A forma de vestir, você tá sempre com o cabelo bem arrumado. Se for uma mulher sempre maquiada, isso também importa. Isso daí vai influenciar alguma coisa também no marketing de vendas. Por mais que porque às vezes você tem um produto bom, mas você não está apresentando esse produto bem. Então, o que você diria? É a máxima, aquele velho discurso, né? Me desculpe os feios, mas a questão do bonito realmente põe a mesa e vale a pena. Chama atenção, né? Você então, tá sempre arrumado, sempre com um bom perfume, sempre, né? Interessante. Isso é muito interessante. Porque assim, explicação. O produto que você vende, seja ele qual for, seja o marketing pessoal, seja o marketing de venda, seja o marketing do seu produto, seja o que for, ele tem que estar bem apresentado, né? Você não compra aquilo que você não acha bonito. Verdade. Interessante, eu já observei muito. Às vezes o produto não é bom, às vezes a mercadoria não é bom, mas a pessoa tem uma boa oratória, chega num impecável, que você não quer nem atender, você não quer nem saber, mas você termina e muitas vezes a pessoa tem um poder de persuasão muito grande e você termina comprando. Tem as técnicas de venda que elas são bem interessantes, né? Que a gente pode se aprofundar depois numa outra conversa. As técnicas de venda, elas têm um pouco disso, estratégias de venda, né? Então, você fazer uma venda, você vai vender um produto ou um serviço. E a sua apresentação pessoal conta, realmente conta, né? A gente vai fazer uma entrevista de trabalho, por exemplo. A gente tem que ir bem organizado, né? A gente tem que estar com o cabelo bem cortado, a barbinha feita, uma roupa que corresponda ao que a empresa se interessa, porque ninguém vai contratar ninguém que vá de chinelo e de bermuda. De qualquer forma, né? Mostra, por mais que você tenha um currículo pesado, um currículo realmente que seja interessante para a empresa, mas a sua apresentação falhou. É a mesma coisa você tiver um produto. Eu vou dar um exemplo aqui. O brasileiro é o público, é o consumidor que mais compra produtos novos no mundo. Já foi pesquisas realizadas. Então, é o que mais consegue mudar de produto. Então, imagine veja como a importância de você ter de você ter uma boa apresentação.
para aquele cliente se sentir motivado a deixar de comprar a sua marca de preferência para experimentar uma nova marca. Uhum. Mas se fosse um produto todo feio, né? Eu gosto de brincar às vezes assim, como você trabalha com produtos de beleza, por exemplo, você tem que ter, infelizmente não conheço outra forma, você tem que estar bem maquiada sempre, você tem que estar, né, bem perfumada sempre, você tem que estar numa postura sempre arrumada sempre, porque é o seu produto. Estudar Como é que eu vendo o o que produto? você vai falar. Você tem que entender, por exemplo, se você vai vender algo de pele, você tem que entender tudo sobre aquilo, tá com a boa pele, porque muitas vezes Exato. acontece, você trabalha com um produto bom, mas é muito bom para a pele, você vai ficar muito bem e a pele tá acabada. Então, assim, já não vende, né? Porque eu acredito que a pele daquele vendedor já seria o cartão de visita. Exato. Minha mãe, desde que eu me entendo de gente, ela sempre foi vendedora, né? A gente aprendeu a ser vendedor dentro de casa. E a partir de um certo momento, ela começou a focar num produto só. E deu muito certo na vida dela, graças a Deus, né? Que é os calçados. E assim, eu já vi ela tirar a sandália do pé para vender uma outra pessoa. Né? Porque ela estava com a sandália, eu adorei a sua sandália. Qual é o teu número? É o mesmo. Quero. Na hora. Mas então a venda foi feita na hora. Ela veio descalça, mas assim, mas vendeu. Né? Não tem esse conversa não, né? Tu vê a pessoa, meu Deus, que sandália linda. Eu acabei de botar no pé. Tá, não, tá. Eu compro, quer vender, eu vendo. Comprou. E não foi só uma vez, não. Isso aconteceu várias vezes, ela pode falar aí. Foi várias vezes que isso aconteceu. Então isso é o marketing. Né? É a venda, é a questão de você usar o produto e acreditar no produto e ter a certeza que aquele produto é bom. Né? Então, assim, é as coisas que acontecem, tá certo? Essas são as grandes diferenças entre comunicação e o marketing. Né? Uma é ferramenta da outra. Existe comunicação sem o marketing, mas o marketing também pode existir sem a comunicação, dependendo da estratégia que você vai usar. Ô, Jean, como é que você vê na comunicação os fake news? Olha, com as redes sociais, aumentou a questão da opinião das pessoas, né? Então, as pessoas começaram a opinar. A importância disso, e é pela força da profissão da senhora, a senhora pode falar até um pouco mais com propriedade que a minha pessoa, as pessoas começaram a não ter responsabilidade com aquilo que ia falar. Apareceu as fake news e os haters, né? Que é as pessoas que realmente são nocivas nas redes sociais, que se escondem por trás de uma tela e destrói a reputação de outras pessoas de forma gratuita. Então, veja só as coisas. Você mentir, na sua opinião, na sua comunicação, é muito ruim para isso. Porque a mentira tem perna curta e um dia ela cai. E você não ter responsabilidade com a informação que você passa é muito complicado. Chegou um tempo, né, assim, tá no Face, é verdade. Né? Então, assim, as pessoas recebiam comunicados, recebiam anedotas, histórias, e passavam aquilo com toda a verdade do mundo. As pessoas fantasiam em relação àquilo com muita força e muita ênfase, né? Então, é muito complicado você ter essa responsabilidade, você ter que passar uma comunicação correta, mas no decorrer do tempo você começa a mentir, ou para ter mais status, porque a mentira só surge quando você toma uma vantagem. Eu nunca vi a pessoa mentir se não for para tomar vantagem nenhuma, aí já é uma coisa doentia, já é uma coisa até de doença, né? De outra pessoa. E assim, a gente sabe que mídia é uma coisa bem complicada, né? É a mídia, depois que sai na mídia, para você desfazer a mentira, não é fácil, né? A gente conhece pessoas que já entraram até em depressão, pessoas que ficaram muito mal por conta de uma mentira na mídia. E depois tentou desfazer e aí leva tempo para desfazer. Né? É muito complicado, realmente é muito chato isso, né? Esse problema de fake news. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Tanto no que vai falar também, quanto o que vai ouvir. Eu mesmo costumo não tá abrindo muita coisa. Não tá abrindo muitos sites, principalmente que eu não conheço, né? Porque aí a gente termina sem saber mais, um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra. Então, bora sempre procurar uma fonte mais segura,
né? Pelo menos uma vez no dia. Deixa eu dar uma... Não, para a gente não sair do assunto, mas eu vou dar um exemplo da pandemia. Muita gente fica abrindo muito site com coisas totalmente diferenciadas. Aí fica, tem que tomar ivermectina antes, ou só pode tomar ivermectina depois que pega corona. Então, assim, cada site que você vai abrindo são coisas diferenciadas que sua cabeça vai ficando, Isso. né? Então, assim, interessante seria você pegar um site bem já conhecido, uma coisa segura para você ler, reler e ver a verdade. Não pegar tudo e acreditar. E também muita gente que também é da mídia pega logo quente, diz, eita, acabou, saiu, vou jogar. E quando vai ver, é fake news. Então, assim, é importante dentro da sua comunicação, principalmente a gente que trabalha com isso, ponderar bastante quando a gente for disseminar uma informação, né? A gente que é formador de opinião, a senhora com a TV Jornal principalmente, veja o quanto pode ser destruidor para a reputação da plataforma se a senhora botar uma fake news. Uhum. Se botar uma informação ali que não vale a pena. É muito né? Uma opção mentirosa. Verdade. Então, assim, acabou a reputação, destruiu tudo que a senhora construiu durante um bom tempo. Verdade. Né? Então, assim, as pessoas precisam ter responsabilidade. Uhum. Você quer opinar? Eu não estou dizendo que você não pode opinar, não pode dar a sua contribuição ou sua opinião. Tudo é bem claro. Mas, pelo menos, estude o que você vai falar. Pelo menos tenha um pouco de um entendimento do que vai falar, né? E construa dentro do seu pensamento uma crítica construtiva, em vez de só reclamar sem nada. Por isso que surgem os haters, né? Que é uma colocação muito difícil. E a senhora sabe que a palavra tem um poder enorme. Imagine quem está começando, quem está construindo uma imagem, uma reputação, ser bombardeado, ter críticas tão fortes nas redes sociais, né? Então, assim, eu quero ser humorista, o meu sonho é ser humorista, por exemplo. Eu crio um humorista, porque as pessoas são de uma maldade tão grande, né? Muitas vezes, que vai no seu físico, por exemplo. Porque eu sou mais gordinho. Sou gordo sem graça. E assim, ofende. Quando ofende, você teve trabalho de produzir, de gravar, de editar. Né, das outras. Tem muita gente assim. Aí você quer construir uma imagem, quer construir algo no começo, quando você ainda não tem um tom certo, não tem a imagem certa, não tem o time certo. Vamos falando de comédia, da comédia. Né? Você ainda está começando nesse universo. Então, aí vem a pessoa destruir tudo que você construiu, assim, com frases que realmente destrói a reputação e a imagem de cada um. Cada um que está tentando já é um vencedor, já é um campeão, né? Já é uma pessoa que está se esforçando para sair da mesmice. Só em colocar hoje em dia a cara na mídia, só em você. Hoje, do jeito que as coisas estão, que a gente sabe que cada um atira para todo lado. Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Então, assim, por exemplo, eu vou agradar você, já não vou agradar outro, já não vou agradar outro. Isso a gente sabe que isso acontece. Mas o que mais tem são pessoas, né, que querem, além de denegrir, né, a imagem de quem está ali tendo a coragem de colocar cara na mídia, porque muitas vezes é uma pessoa que está até fazendo terapia para poder ir para a mídia, que não tinha coragem de falar em público, né? Eu conheço quantas pessoas que não conseguiam apresentar nenhum trabalho na faculdade, né? E hoje estão querendo fazer o quê? Não vou trabalhar na mídia, estou botando minha loja virtual, estou botando um monte de coisa, está começando a fazer. Aí vem uma pessoa e diz, você não fala bem, você está muito magra, você está muito gorda. Isso é o que a gente mais vê, mas infelizmente, né? Inclusive eu até fiz uma live falando sobre perversidade. Isso aí é interessante a gente falar, porque são típicas, assim, é muito típico de pessoas perversas. Então, assim, a responsabilidade da comunicação
hoje ela ganha uma proporção muito forte, muito pesada. Né? Você construi hoje a comunicação, veja só, e a pessoa vai lá destruir de forma tão normal, tão... eu vou detonar, que coisa... tá horrível. Pô, vamos incentivar, acho que o mundo já vive tão cheio de críticas, né? Tão cheio de críticas. E o pessoal que está começando, eu só vou dar um conselho. Estuda o que vai fazer, né? Não estou dizendo que você não vai receber crítica, não vai receber... Não, mas só estuda o que você vai fazer. Inclusive, eu estava lendo, eu não sei, né? Se é fake news, não sei, eu sei que bombou Maceió essa semana. Uma modelo, ou a menina está querendo ser modelo. Foi bem interessante, assim, eu li, foi rápido, mas me chamou a atenção. Ela magrinha, bem bonitinha, e aí ela ligou para uma loja e a empresa disse assim, você é magrela, você não entra no nosso padrão, você não tem seguidores, então, poxa, sabe, não dá nem oportunidade de realmente saber, porque essa coisa de seguidores, Jean, eu acho muito... Às vezes você tem 400 mil seguidores, entendeu? Mas não são fiéis. E muitas vezes você só tem 5 mil, mas é fiel. E eu conheço pessoas que têm 3 mil, 4 mil seguidores, mas tem 200 mil impressões. A minha filha não tem 4 mil, mas tem 200 mil impressões. Então, assim, isso é muito. Então, assim, poxa, você acabar com o sonho de um adolescente, você tem ideia? Isso. Tem ideia? Exatamente. Acabar com o sonho de uma pessoa que muitas vezes ficou o tempo todo lá, passou 1 ano, 2 anos, saiu da faculdade, está querendo entrar em rede social, emprego está difícil, né? Emprego está muito difícil. E aí a pessoa tem que botar a cara realmente na rede social. Tem que vender seu peixe. Tem que vender, seja lá se está trabalhando com seu próprio negócio, tem que botar a cara na mídia. E aí vem alguém e diz assim, você não faz o negócio bem, você não... Poxa, né? Vamos incentivar. Infelizmente, o mundo está cheio de pessoas perversas. Mas, não é isso, Jean? Está cheio de pessoas perversas. Mas vamos pedir a Deus para que essas pessoas fiquem longe de nós. Né? Porque a gente... Olha, eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida. Veja só. Eu já tenho meus 41 anos de vida, né? Então eu já não sou mais um mocinho, um jovem que está começando agora. Quando eu era jovem, eu escutei muito que eu não ia conseguir chegar em canto nenhum. Até porque eu fui um jovem meio problemático na minha vida, né? Eu conheci o álcool muito cedo na minha vida e gostava da folia. Não vou omitir, não, né? Eu era um jovem que gostava de festa. E as pessoas diziam, isso aí não tem futuro, não tem isso aqui. E eu nunca dei bola, nunca dei ouvidos, né? E foi passando o tempo e eu tive que tomar algumas decisões na minha vida que foram muito impactantes. Uma delas era ou comprava um carro ou ia fazer faculdade. Né? No período, apareceu assim na minha frente. Ou comprava um carro ou ia para a faculdade. Resolvi pagar a faculdade. Né? Então, assim, deixei o carro e as publicidades para ter uma responsabilidade de pagar a minha faculdade. Me formei, graças a Deus. Hoje eu sou formado e não me arrependo de nem um pouco. E mas se eu fosse ouvir, se você tivesse acreditado no que lá atrás tinham lhe falado que você não ia ser, né? nada. Então, assim, eu não dei ouvidos às pessoas e fui para frente. E hoje, graças a Deus, sou reconhecido no mercado. Né? Tenho aí as minhas responsabilidades na comunicação de algumas marcas. Uma delas é essa aqui. Né? Veja só, como eu atingi outro estado. Né? Eu, em Alagoas, torcedor do Botafogo, hoje faço parte da diretoria de marketing da Fúria Jovem do Botafogo no Rio de Janeiro. Né? Então você vê um cara daqui do estado de Alagoas, do Nordeste, tem uma entrada lá em outro estado, no Rio de Janeiro, numa grande torcida a nível nacional. Eu vou contar só uma historinha para a gente passar só para o próximo assunto, certo? Que é a historinha dos sapinhos, dos 2 sapinhos. Não sei se a senhora já ouviu, que tinha um brejo, né? Tem um brejozinho, né? Tinha um baldezinho lá no brejo e estava cheio de mosquitinhos. Os 2 sapinhos pularam dentro e começaram a comer os mosquitinhos e ficaram bem gordinhos, né, com os mosquitinhos. E os outros sapinhos ao redor falaram, você não vai conseguir pular de volta, vocês vão morrer aí. E um sapinho foi tentando, morreu de tanto tentar,
e não O conseguiu negativo. pular. O Já o negativo outro sapinho... morreu. Positivo, Não, vamos lá. Agora outra história. tô Então, o ansiosa. outro sapinho, eu Eu vi, acho que é a mesma história, vendo, viu? vendo, vendo o sapinho lá, vendo os sapinhos todos ao redor do balde. Ah, você não vai conseguir, você não vai conseguir. O sapinho vai lá e consegue. Moral da história. Um sapinho que estava ouvindo e assimilando que os outros e se perdeu Não na vai intriga dos conseguir. outros sapinhos. O outro sapinho era surdo. Então, a gesticulação dos outros sapinhos, ele acreditava assim, oh, você vai conseguir, venha, você vai conseguir. Ele se encheu de motivação e conseguiu sair do balde. Então, assim, pessoal, haters existe, a opinião existe, as fake news existem. Você tem que ter a maturidade de conseguir sair do baldinho lá, pegar e acreditar realmente que você consegue atingir o seu objetivo, certo? Tem Tem que que ter lembrar da história planejamento, do tem que ter sapinho. Você tem que ser surdo nesses momentos para realmente você alcançar o seu objetivo. Porque se você ficar ouvindo A, B, você tem que ter foco, muito foco. Então você pegar tudo isso que as pessoas estão falando de ruim de você, tudo, potencialize isso, pegue e transforme isso em motivação e vá para cima. Né? Eu trabalhava no escritório de estratégia aqui em Maceió, né? E eu estava fazendo uma planilha. E o dono do escritório disse, Jean, você não vai conseguir construir essa planilha, né? Era uma planilha para distribuição de amostra de pesquisa. Ele passou 2 dias dizendo que eu não ia conseguir, e eu passei 2 dias acordado tentando. Né? No final dessa colocação toda, ele me pediu 5 distribuições de amostra para 5 lugares diferentes, e eu consegui fazer isso em 5 minutos. Uma coisa que levava 3 dias. Então, assim, às vezes a gente não pode escutar o que o outro fala, mas a gente tem que se motivar, transformar isso em gasolina, botar fogo no motor e danar o pau na máquina. Verdade. Não pode desistir de forma nenhuma. Desistir né? Vamos embora. jamais. É verdade. Ô, Jean, como é que a gente pode potencializar o nosso marketing? Potencializando treinamento, estudo, planejamento. Dizem que a alma do negócio é a propaganda, né? Eu costumo dizer que não é nada da propaganda, isso não existe. A alma do negócio é planejamento. Né? Até para você construir a propaganda do seu negócio, você tem que criar um planejamento. Ao longo do tempo, eu construí aqui um questionário. Né? Esse questionário, eu chamo ele de questionário da confusão. Né? Porque você pega 2 pessoas que querem abrir um negócio, eu dou esse questionário e falo assim, se resolvem. Primeiro resolve esse questionário. Depois que você resolver esse questionário, a gente senta e vai conversar. Eu já vi sociedade acabar por conta desse questionário. É tão destruidor assim? Eu digo, não. É porque as pessoas começam a pensar no negócio. Eu estimulo as pessoas a pensarem no negócio. Eu vou dar um exemplo desse questionário e perguntar qual é o seu produto. Deixa que pergunta simples. E as pessoas dizem, eita, eu não sei. Porque as pessoas chegam para mim, chegou uma colega e diz assim, Jean, me ajuda no meu Instagram, que eu quero fazer vendas. Eu digo, tá bom, e você vai vender o quê? Ela, eu vendo calcinha, calça, sapato, perfume, maquiagem, lençol, camisola. Eu digo, bem, aí já temos um complicador. Você primeiro tem que decidir qual é o seu carro-chefe. O que você vai decidir que vai ser a sua marca? Como é que você vai ser conhecido? Você vai ser conhecido como a Maria vende tudo? Não existe. É interessante mesmo, é. Então, quando você vai sair... Não, é interessante. Quando você vai sair... Quando você vende algo, você se torna conhecido pelo que você faz, pelo nome do que você vende. Isso. Né? É Jean da... Aí fala alguma coisa. Sempre o que você vende. Aí não pode. O Jean de várias coisas. Não é? Verdade. Então, assim, eu respeito muitos profissionais, né? Eu trabalho com marketing inteligente e dizer, mas você está meio que burlando ou não está... faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu digo, não, peraí. Vamos lá, minha gente. O marketing inteligente não é eu fazendo tudo. Eu tenho uma agência que tem tudo ao meu redor.
Então, eu tenho um profissional de edição, eu sei fazer, mas eu tenho um profissional naquelas edições melhores, elaboradas, que faz. Eu tenho um cara que mexe exclusivamente com ilustração. Eu sei fazer, mas tem um cara que faz isso. Eu trabalho, tem um repórter para fazer textos. Então, assim, eu não estou burlando a regra que eu estou dizendo aqui. Eu respeito profissionais, mas é bom você saber um pouquinho de tudo, mas tem que respeitar cada profissional na sua área. Né? Eu não posso chegar aqui e dizer, eu sou administrador, eu tenho aqui uma interação com as pessoas e vou dar uma de psicólogo. Não, para isso eu tenho uma concessão. Só vai lá bater na porta dela, que lá ela resolve. Se você está com problema para conversar, a minha coisa é pragmática. Conceição, eu não estou aqui para escutar problema. Conceição Correia agora só está agora para TV Jornal Maceió Oficial. Então, assim, deu um tempo então, da psicologia. Mas as pessoas não conhecem a Conceição psicóloga? Eu sei um pouco, né? Mas eu acho que depois eu volto. Então, assim, por mais que a gente tente virar a profissão, mas ele vai ser conhecido como isso. A gente não tem. Então, para a gente potencializar a nossa comunicação, o nosso marketing, a gente tem que achar os nossos carros-chefes. Né? Eu sou conhecido como pesquisador. Então, assim, a minha área de atuação é pesquisa. Né? Então, eu trabalho para os outros institutos, eu dou consultoria às outras empresas nessa área de pesquisa. Mas trabalho com comunicação, porque uma coisa vem agregada à outra. Né? Então, na luz das pesquisas, a gente cria as comunicações corretas para o nosso cliente, seja ele de mercado ou na área de política. Então, isso se constrói um planejamento para se fazer a melhor comunicação possível. Né? Vamos brincar de exemplo para a gente facilitar a nossa conversa. Vou vender um carro, certo? Por mais que o carro esteja por dentro todo ok, o motor novo, mas se ele tiver cheio de ferrugem, vai comprar? Não vai. É porque é estética. O cara não quer saber o que está dentro do carro, quer saber a estética do carro, se o carro tá legal, o carro tá bonito. Então, assim, quando a gente vai comercializar uma coisa, a gente primeiro tem que ter propriedade para falar sobre aquela coisa. Outra coisa é a estética do nosso produto. Como a gente falou lá no comecinho, né, a gente tem que estar um pouco mais arrumado, tem que estar um pouco mais organizado, bem asseado, para a gente conseguir vender um pouco melhor o nosso produto. Até a nossa gente vende, né, Jean? Então, assim, a comunicação é muito importante nessa área, né? Quando a gente vai falar, como a gente já falou, hoje a comunicação ela pode ser verbalizada ou não. Então, assim, mas mesmo quando ela não é verbalizada, a gente cria um texto, aquele texto tem que estar de forma simples. Eu vou dar outro exemplo prático. Eu fiz um material uma vez para um amigo, que disse assim, o meu foco é a empresa. Então, a gente criou um fly com um monte de informações para empresas, que o cara poderia ter mais tempo de construir, beleza. E ele não estava conseguindo de jeito nenhum. Esse bicho, vamos mudar o foco? Mas aí ficou relutante. Eu digo, vamos mudar o foco? Vá por mim. E a gente mudou o foco e diminuiu, e ele começou a atender residência. Não deu 2 meses, ele mudou de vida. Imagina. Ele conseguiu mudar de vida. Porque assim, a comunicação foi mais limpa, é uma coisa mais simples. Ele começou a atender todo tipo de público na área dele. Então, ele conseguiu entrar no mercado. E dali para frente, só foi sucesso, graças a Deus. Né? Falo com ele uma vez por semana, e aí, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, Jean? Agora é só futuro. Né? Agora as coisas mudaram, as coisas... Olha, falar de marketing, até eu tô amando, porque assim, eu tô aprendendo muito. E às vezes a gente acha que é fácil, né? É fácil vender, é fácil mostrar o nosso produto, é fácil as pessoas acreditarem que realmente o nosso produto é bom, mas não é tão fácil. Não é tão fácil. A gente tem que se preocupar com um todo. Tanto a nossa imagem, a comunicação, a persuasão, né? É todo um processo. É interessante. Eu vou dar outro exemplo. A senhora tem uma TV jornal, certo? O que acontece? A senhora tem que vender credibilidade. Isso.
É o seu carro-chefe levar informação. Mas para essa Verdade. informação ela tem que ter uma credibilidade. A partir do momento que você aumenta a sua credibilidade, a senhora aumenta também a questão dos seus anunciantes. Verdade. Porque as pessoas começam a acreditar no seu produto, a acreditar no seu serviço, e as pessoas começam a investir nisso. Então, veja só as colocações. Por isso que quando a gente foi conversar naquele dia, pessoal, preze pelo bonito, pela colocação, a imagem, porque isso chama a atenção. Eu sofri isso, eu sofri isso semana passada. Semana passada a gente foi fazer uma apresentação na empresa que eu trabalho, né? E a nossa equipe de trabalho, ela foi pega meia de surpresa, então a gente estava sem um fardamento. E a outra empresa se apresentou toda fardada. E as pessoas que estavam na reunião deram vantagem à empresa que estava toda fardada, mesmo a gente apresentando proposta melhor. A questão do visual como chama a atenção, né? Na colocação deles, eles são melhores organizados. O produto da gente era superior, né? Não estou dizendo mas porque a oferta realmente era melhor, né? Porque a gente pegou os contratos e comparou, mas a apresentação da outra foi melhor e eles levaram a vantagem. Veja só como é as coisas. Então, quando a gente vai potencializar a nossa, primeiro é criar um planejamento para criar diretrizes corretas. Ali onde a gente vai seguir. Né? Se a gente começar certo... Uma simples coisa, né? Faz com que você não faz um projeto, elabora o projeto. Não efetiva uma simples farda faz com que vocês perderam. É interessante, muito interessante suas colocações. E para a gente finalizar, eu tenho uma pergunta aqui. O que é que a gente poderia deixar? O que é que você poderia conversar com esse público que está nos ouvindo sobre fazer o seu marketing acontecer de verdade? Diga para esse pessoal, como é que esse pessoal, porque muita gente que está aí não tem só o seu emprego, mas tem coisas extras. Vende, entendeu? Faz seus hobbies, enfim. Então, para fazer realmente um marketing acontecer, o que você diria para esse pessoal? Pessoal, primeiro, conheça o seu produto ou o seu serviço, mas conheça melhor do que o seu concorrente. Né? Se você for vender pipoca, então porque a minha pipoca ela tem o diferencial de ser mais amanteigada, ela ter uma construção de um milho ser especialmente produzido em tal região. Você tem que ter a venda técnica. Claro que tem produtos que ele se vende de forma muito fácil. Uhum. Né? Tipo um vendedor da Coca-Cola, por exemplo. Ele não é um vendedor, ele é um tirador de pedido, né? Porque todo mundo compra. É porque a Coca-Cola já tem nome. Né? Mas só para a senhora ter um exemplo. A senhora tem um exemplo, veja só. A Coca-Cola, todos os meses, e eu digo isso porque eu já trabalhei nesse setor, faz pesquisa de mercado. Ela faz análise do produto dela, ela faz análise do produto do concorrente, faz levantamento de preço, qualidade de exposição da sua marca, qualidade de exposição do seu produto no supermercado, todos os meses. E a gente está falando aqui da maior empresa de refrigerante do mundo. Isso realmente é um marco. Todos os meses eles fazem análise. Todos os meses eles constroem análise. Veja como é interessante. Uma empresa desse porte, desse tamanho, construir análise de marketing todo mês. E nem precisavam. Por quê? Quem não gosta de Coca-Cola? Não precisa, mas faz. Então imagine, se uma empresa desse porte, desse tamanho faz. Imagine a gente que vende coisa pequena que para construir as coisas é muito mais complicado. Verdade. Então assim, conheça seu produto, veja a potencialidade do seu produto ou do seu serviço. Se você for vender qualquer coisa, venda com o coração, com a alma, com prazer, porque aquela questão, aquele produto, aquele serviço, ele tem que ser bem elaborado, ele tem que ser bem vendido, ele tem que ser bem demonstrado. As pessoas me perguntam, Jean, como é a sua pesquisa? Eu digo, a minha pesquisa, eu tenho 300 tipos de pesquisa. Agora me diga qual é o seu problema, aí eu te indico a pesquisa melhor. Porque aí vai para a segunda dica de hoje. É você conhecer a necessidade do seu cliente para vender o produto correto. Como eu entendo tanto do meu produto, eu conheço tanto o meu produto,
Eu conheço tanto o meu produto que eu consigo orientar o meu cliente na decisão correta. Isso não é só questão de vender, isso é questão de orientar. É uma questão de você mostrar. Também, Jean, eu tenho uma dúvida. Tipo assim, é interessante você vender algo porque dá muito dinheiro ou dá mais dinheiro. Ou é mais interessante você vender algo que você se identifique, goste de fazer aquilo? Por exemplo, eu trabalho com mídia. Eu amo trabalhar com mídia. Eu sou psicóloga. Eu amo ser psicóloga. Já eu não daria para ser uma enfermeira. Não daria. Isso. Então, entendeu? Aí, assim, eu ia entrar na área de enfermagem só porque enfermagem hoje em dia é muito difícil não ser contratado. Então, assim, eu acho que quando você faz uma coisa que você se identifica, até em vendas, quando você vai vender algo, vai colocar algo, seria interessante você fazer algo que você realmente você se identifique, você goste de falar sobre aquilo, de fazer, né, com que as pessoas realmente vejam que você também gosta de vender de verdade, não está vendendo só porque dá dinheiro. É interessante essa parte. Existe o dom e a técnica, né? O dom é quando você já nasce naturalmente com a predisposição de fazer aquilo. E existe a técnica que você aprende a fazer, né? Então, assim, quando você já tem um dom, por exemplo, eu sou apaixonado pela administração. Nasci no dia do administrador, né? Então, eu vender produtos de administração como consultoria, pesquisa, planejamento, é a minha paixão. Né? Mas eu vendo outras coisas também, né? Quando eu aprendi a gostar da ilustração digital. Porque foi uma necessidade que surgiu diante do mercado. Porque quando eu tinha alguns clientes que precisavam fazer banner, fazer flyer, fazer cartazes, e eu tinha que pagar terceiros. Eu digo, como saía da minha cabeça, eu digo, deixa eu aprender e fazer. E eu comecei a fazer de uma forma que ficou bom, né? E as pessoas começaram a comprar o meu serviço. Mas dizer que eu sou apaixonado por isso, eu não sou. Infelizmente, eu não sou. Eu gosto, é um bom passatempo, você um bom hobby. Tanto é que ao agradável. Mas é uma coisa que eu não vendo. Por exemplo, vai ser muito difícil você ver uma propaganda do meu serviço, onde eu vou dizer lá que eu sou design, que eu vendo arte. Isso vai ser muito difícil acontecer. Mas as suas artes... Né? E você vai ver eu vendendo pesquisa, planejamento. Aí ficou... Os banners são muito bonitos, porque você costuma me mandar e fazer para mim. Então, você fez com muito carinho, muito amor, mesmo sem amar. Mas foi com amor. Então, assim, quando a gente tem que conhecer a necessidade dos clientes. Uma vez a gente estava na faculdade ainda e teve um colega que foi muito feliz na sua colocação quando o professor disse: qual o sentido de uma empresa? Aí todo mundo, ter lucro, vender. Aí o coleguinha falou, cobrir a necessidade do nosso cliente. Não era vender, não é cobrir a necessidade. Ou ter a disposição, ofertar a necessidade de um cliente. Porque quando a gente fala isso, a gente esquece que tem ONGs, né? A gente esquece que tem empresas que não têm a questão do lucro, mas a questão do serviço, da satisfação do serviço, da prestação do serviço. Então, assim, se eu entendo o meu produto e eu entendo a necessidade do meu cliente, eu já começo a ter vantagens. Eu começo a construir vantagens. A terceira dicasinha que a gente dá é o seguinte: eu já sei o meu produto, eu conheço ali, traço a traço o meu produto. Eu já conheço a necessidade do meu cliente, eu vou conhecer as pessoas, né? Jean, mas quando você conhece a necessidade do seu cliente, você não já conhece as pessoas? Não. Porque quando eu conheço o produto tão bem, eu posso criar novas necessidades a outras pessoas. Então não é sempre o meu público. Não é sempre o meu público. Como o Marquinhos está falando, né? Vender a satisfação. Então, você pode fazer aquela questão de dizer assim, pegar o produto velho e vender clientes novos, e pegar os clientes novos e vender os produtos velhos. Então, você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que abrir o leque de opções dentro do seu produto para novos clientes. Porque senão, se você se manter sempre no mesmo cliente, você não consegue expandir o seu negócio. Sem conseguir expandir seu negócio, você não aumenta as vendas e você não consegue ter um rendimento maior. Depende muito da estratégia, de até onde você quer atingir, o quanto você quer
levar isso para a sua vida. E a última dica para a gente fechar aqui é você tem que viver o seu negócio. Eu não conheço outra forma. Você tem que acordar. Eu vou botar uma empresa para trabalhar menos, eu vou botar uma empresa para dormir mais, para descansar, para ter mais tempo. Mentira. Você abre uma empresa, você é o primeiro a acordar, é o último a dormir, você tem que estar lá. É aquela história, o gado só engorda no olho do dono. Verdade. Então, se eu abro uma empresa hoje e deixo na mão dos outros, eu não estou fazendo nada. Uma vez um amigo meu disse assim, Jean, eu quero abrir uma pastelaria. Eu digo, pô, bacana. Eu quero abrir uma pastelaria com um diferencial que é um lanche big, sei o quê. Pô, melhor ainda, que você já vai abrir. E agora, tu entende o que é de pastel, amigão? Nada, eu vou ter uma pessoa que vai fazer o meu pastel. Beleza, vamos. Eu digo, vamos lá. 2 meses de sucesso do seu empreendimento. A pessoa que faz o teu pastel resolve abrir uma de lado. Não, mas a pessoa não vai fazer. Por que não? Porque o ser humano ele tem a questão de criar também asinhas e voar. A formiguinha não pode estar preso só no formigueiro, correto? Então, o que acontece? Eu estou vendendo uma coisa para o outro, eu posso, não sei, buscar minha independência financeira também. Não é sonho? Não é realização de sonho? Então, eu vou abrir a minha própria loja e aquela loja ali vai vender. E o cara que começou a ideia, ficou como? Não entendia o produto. Viu? Se ele não entende, Jean, se ele não entende o produto. Boa a sua aula. Assim. Se ele não entende Cada dia, se ele não entende o produto. Cada dia eu estou aprendendo. Né? Se ele não entende o produto. Se ele não entende o produto, como é que ele consegue manter o seu negócio? É impossível. Então você tem que saber todos os estágios do seu produto, você tem que viver o seu produto, você tem que conhecer o seu produto para você conseguir ver as necessidades do seu cliente, criar novas necessidades para atingir novos públicos. Né? Porque às vezes a questão da venda é criar a necessidade do outro. Mas não é só cobrir a necessidade, mas você também criar necessidade. Né? Aquela velha máxima. Eu quero comprar isso, eu posso comprar isso, eu posso pagar por isso. Né? Assim, eu preciso disso, eu posso pagar por isso. E a última, que é mais importante, eu posso pagar por isso. Né? Eu quero realmente aquilo. Né? Eu quero realmente aquele produto. Já estou uma semana paquerando o óculos da Ray-Ban aqui. Minha esposa, você vai endoidar com isso. Eu digo, mas eu estou esperando o momento certo de comprar. Vou lá ver se tem uma promoção, uma coisa. Porque é um produto caro, é um produto bom, mas é um produto caro. E daí você tem que ter a certeza que vai comprar. Então, eu quero comprar, mas não posso pagar ainda, mas eu vou conseguir. Quando eu conseguir, eu vai. Mas tem foco. Juntou tudo e vai lá. Isso é importante, muito importante. A vaidade, né? Muito importante ter foco na vida, né? A gente precisa ter esse foco, a gente não pode sair realmente do que a gente quer, porque é aquela história. Se a gente olhar para um lado ou olhar para outro, muitas vezes a gente não vai conseguir pessoas que vai nos colocar para cima. Então, a gente tem que ter muito foco, muita força de vontade, né? Principalmente em empreender. Às vezes você quer fazer alguma coisa, você quer fazer algo, você quer empreender, mas são tantas vozes negativas que você poderia até ser bom no negócio, você já estudou o negócio, você sabe que vai dar certo, mas a negatividade... Então, eu gostaria de também deixar essa mensagem, que nunca ir pelo negativo, né? Primeiro, a gente tem que confiar em Deus, depois confiar no nosso potencial, entende, Jean? Porque eu, pelo menos, como psicóloga, eu nunca pensei que pudesse ser proprietária hoje, né, da TV Jornal Marcel Oficial, que é uma plataforma online, mas estamos com um site de notícias aí bombando, já passou de 40 mil visualizações. E uma coisa interessante também que você colocou, eu tenho pessoas que tomam conta do meu site, tenho pessoas que faz o meu site, que está lá 24 horas, mas eu, como proprietária, também tenho que estar 24 horas analisando o meu negócio. Justamente para não sair fake news, para não sair o que eu não queria, o que eu não quero, porque eu que estudei antes de colocar a TV Jornal. Para saber, eu tive foco. O que é que você quer? Eu quero trabalhar com utilidade pública. Não quero sair desse foco. Então, 24 horas eu como dona. Que está lá, entendeu? Eu sou a primeira que abre o site, sou a última que
antes de fechar, meia-noite eu tenho que estar lá, entende? Então é interessante. Então, assim, Jean, eu tenho uma gratidão imensa por você me convidar para falar sobre esse assunto. Cada dia eu estou mais apaixonada, né? Quero ter lives e também na minha casa a gente fazer aquele cafezinho para a gente conversar 1 hora. Deixa passar mais essa pandemia, né? Que já está passando, graças Isso, a Deus. Vai isso. passar. Vai passar. Amanhã eu acredito que alguma coisa já vai estar abrindo, né? Hoje eu estive no centro Exato. e interessante todo mundo de máscara, o pessoal respeitando as lojas, realmente respeitando. Eu achei interessante, porque eu ainda não tinha descido para ver como é que estava. E hoje eu fui, pessoal, respeitando tudo direitinho, álcool gel, limite de cada pessoa. Então, assim, eu acredito que tudo vai dar Isso. certo. Então, assim, gente, uma Vai. boa noite. E, Jean, eu só tenho gratidão pelo convite. Obrigado por estarmos dividindo tela, é um prazer. Pode contar comigo sempre que precisar, sabe disso, né? E a gente vai aí incrementando a temática, foi bem interessante. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para conversar, se tiver Inclusive, ainda, é né? bom anunciar que breve vem novidades aí com o Jean na TV Jornal, né? Vem sim, Estamos vem sim. juntos. Obrigado, que Deus abençoe a todos, certo? Que Amém. esse momento vai passar muito difícil e que a gente realmente vai conseguir vencer isso, né? Não vai ser não é a primeira vez na história Já do mundo que isso somos acontece, vencedores, né? Porque quase não é? 4 meses, né? De pandemia Isso, não é fácil. Mas Deus está no controle, tudo vai passar, tá porque sim. tudo tem início, tem meio e tem fim, certo? E aí, Vamos Jean, lá, vamos tamo potencializar juntos. nossa comunicação, vamos vender, vamos comprar e vamos potencializar a comunicação. Pode contar sempre comigo, o que precisar e as dúvidas que foram ficando, a gente tem aí a disponibilidade de estar respondendo. E espero a senhora em próximas lives aí que a gente possa falar um pouquinho até sobre vendas digitais, Com que é certeza, com certeza. um noto muito bom aí, né? A gente já falou de comunicação e o marketing, mas vamos focar um pouco no digital, que muita gente está precisando aí, tá bom? Então, um Obrigado e abraço. até mais, Fiquem pessoal. todos com Deus. Amém. Tchau, tchau.